Seja A um número real tal que A é maior do que E. E é o número de Napier ou número de Euler. Seja G a função de domínio R+, definida por G de x igual a AX mais ln de x, mostra que a função G tem pelo menos um zero no intervalo de 1 sobre A a 1 sobre E aberto. Bom, estamos aqui na presença de uma pergunta que pretende explorar o teorema de Bolzano, ou o corolário, e é exatamente isso que eu vou fazer. Bom, eu costumo dizer, relativamente ao teorema de Bolzano, a aplicação do seu corolário, que isto faz sempre com base em 3 pontos. São os 3 pontos que eu vou aqui aplicar. Atenção que o que eu vou aqui fazer será perceptível para quem já tem uma ideia do que é o teorema de Bolzano, ok? Então eu aconselho, para perceberem bem a resolução deste exercício, que não é muito difícil, mas para quem não percebe ainda o que é o teorema de Bolzano, ver em explicamate.pt a aula do teorema de Bolzano e do seu corolário, ok? Bom, então nós devemos começar sempre, e isso está lá claro nessa aula, o porquê que é assim, por garantir a continuidade da função no intervalo fechado. Atenção, tem de ser no intervalo fechado. Isto é muito importante, ok? Portanto, G é contínua. E porquê que G é contínua no intervalo fechado? Realmente nós temos que começar por garantir isto, porque o teorema de Bolzano só se pode aplicar se a função for contínua no intervalo fechado, ok? G é contínua em 1 sobre A 1 sobre E. Bom, porquê que é contínua? É contínua porque resulta da adição de funções contínuas. Reparem, ln de x é uma função que é contínua no seu domínio, logo também é contínua no intervalo fechado, neste intervalo fechado, porque está contido no domínio. Ax é uma função polinomial, também é contínua em R, logo, ou seja, neste caso o domínio é R+, é contínua em R+, logo é contínua também neste intervalo fechado. Então a adição de duas funções contínuas resulta ainda numa função contínua. Por isso, G é contínua no intervalo fechado. Isto tem de ser dito, ok? E atenção, no intervalo fechado. Bom, o segundo ponto a verificar é determinar as imagens de 1 sobre A e de 1 sobre E. Ou seja, nós vamos ter de determinar G de 1 sobre A. Isto faz-se quer seja para aplicar o corolário ou o teorema. Como é para aplicar o corolário, uma vez que queremos provar que tem um zero, o trabalho está ainda até, penso que é ainda um pouco mais intuitivo. O que nós vamos fazer é determinar o G de 1 sobre A, o G de 1 sobre E, que são aqui estes valores que nós vemos no intervalo onde estamos a trabalhar, ok? E se eles tiverem sinais diferentes, conseguimos concluir que tem pelo menos um zero a função nesse intervalo, porque já vimos que ela era contínua. Lá está, isto está explicado com uma abordagem até gráfica em explicamate.pt, ok? O terceiro ponto e último é tirar a conclusão, é responder no fundo, se verificar o que eu acabei de dizer, ou seja, se estas imagens tiverem sinais diferentes, uma for positiva e outra negativa, então podemos concluir o que eu vou concluir já de seguida, ok? Mas primeiro vamos ver se isso acontece. Vou então fazer o G de 1 sobre A. Ora, o G de 1 sobre A, vou substituir aqui na expressão o x por 1 sobre A, fica então A vezes 1 sobre A, mais ln de A, de 1 sobre A, ok? ln de 1 sobre A, estou a substituir por 1 sobre A e não por A. Ou seja, onde eu tenho ali o x, tenho de colocar 1 sobre A. Bom, aqui A vezes 1 sobre A vai dar A sobre A, ok? Portanto, este A é o mesmo que A sobre 1, faço a multiplicação de frações, A sobre A, mais, aqui posso fazer uma simplificação para mais facilmente ver quanto é que dará este logaritmo, fica A elevado a menos 1. Okay? Portanto, o objetivo é nós percebermos se o que está aqui é positivo ou negativo. Logo que isso aconteça, logo que consigamos tirar essa conclusão, não mexemos mais nisto, ok? Bom, mas neste momento estou ainda a simplificar porque ainda não consigo de forma fácil perceber se isto é positivo ou negativo. Atenção que temos ali aquela informação, ok? A a dividir por A dá 1. Este menos 1 pode vir multiplicar aqui pelo logaritmo, fica menos ln de A. Bom, isto agora já está relativamente simples, eu vou tentar perceber então agora aqui se, com base nesta informação, atenção, temos aqui uma informação importante, vamos tentar perceber se 1 menos ln de A é positivo ou negativo. Bom, podiam até pensar aqui numa abordagem gráfica, mas eu vou fazer aqui uma abordagem um pouco mais analítica para ajudar nessa conclusão, ok? Então vou fazer o seguinte, reparem, partindo daquilo que nos dão, A é maior do que E, ok? Se A é maior do que E, e se eu quero tirar alguma conclusão relativamente a isto, não é? 1 menos ln de A. Então eu posso aplicar o logaritmo aqui nos dois membros desta inequação.
Uma vez que o ln é de base maior do que 1, não troca o sinal da inequação, mas devia estar atento a isso, ok? Deveria ter essa atenção. Mas neste caso, pode ficar então ln de A é maior que ln de E. Bom, mas agora reparem, ln de E dá 1, ou seja, ln de A é maior do que 1. Bom, mas eu quero saber 1 menos ln de A, então vou construindo, ou seja, agora vou multiplicar por menos 1 aqui em ambos os membros, fica menos ln de A, cuidado, quando multiplico por menos 1 numa inequação, troca o sinal, não é? Menor que menos 1. Multipliquei por menos 1 em ambos os membros e tenho de trocar o sinal da inequação, ok? Bom, e agora o que é que vou fazer? Adicionar uma unidade. Está aqui uma unidade a ser adicionada. 1 menos ln de A. Está a ser adicionado, ok? O sinal deste 1 é o que está aqui atrás, é o mais. Menor, vou adicionar também deste lado. Poderia fazer menos 1 mais 1. Menos 1 é o que já lá está, mais 1. Bom, então o que é que concluímos? 1 menos ln de A é menor do que 0. Bom, então já temos aquilo que pretendíamos, que era concluir se era positivo ou negativo. Neste caso vimos que era negativo, ok? Bom, e agora vamos fazer algo idêntico aqui para g de 1 sobre E. Vamos aplicar ali na função, fica então A vezes 1 sobre E mais ln de 1 sobre E. Mas também aqui portanto aqui fazemos a multiplicação das frações, fica A vezes 1 dá A, 1 vezes E dá E, fica A sobre E, mais ln de E elevado a menos 1. Neste caso, este menos 1 passa também para trás a multiplicar, então ficamos com A sobre E, menos, e portanto o menos 1 veio multiplicar, fica menos ln de E. Bom, mas reparem, ln de E dá 1, então eu vou apagar e escrever aqui 1, ok? Porque ln de E dá 1. Então vou escrever aqui menos 1, em vez de escrever menos ln de E. Bom, queremos saber agora se é positivo ou negativo A sobre E menos 1. Bom, podemos fazer um raciocínio idêntico aqui. Reparem, eu vou até fazer aqui ainda mais uma dedução parecida com o que fiz ainda agora. Vamos começar do que é dito no enunciado. A é maior do que E. Vem dali, não é? Então, A a dividir por E, eu vou dividir em ambos os membros por E. Fica A sobre E é maior do que E sobre E. Mas E a dividir por E dá 1. Então, A sobre E é maior do que 1. Bom, mas o que eu quero perceber se é positivo ou negativo é A sobre E menos 1. Então, o que é que eu posso fazer? Posso subtrair uma unidade em ambos os membros. Então, fica A sobre E menos 1 maior que 1 menos 1. E então concluímos que A sobre E menos 1 é maior do que 0. 1 menos 1 dá aqui 0. Bem, então aqui é maior do que 0. É exatamente o que nós precisávamos, um ser positivo e outro negativo. Então estamos em conclusões de concluir relativamente ao teorema de Bolzano, ok? Como g de 1 sobre A vezes g de 1 sobre E deu menor do que 0, e dá menor que 0, porque reparem, g de 1 sobre A deu aqui negativo, aqui dá positivo, negativo vezes positivo dá negativo, dá menor do que 0. Então estamos naquela situação em que uma imagem está acima do eixo das abscissas, outra imagem está abaixo do eixo das abscissas. Como ela é contínua, tem de passar pelo menos uma vez no eixo das abscissas, porque ela não tem interrupções, é contínua. Então tem pelo menos um 0, porque passa pelo menos uma vez no eixo das abscissas, ok? Bom, reparem, até em jeito de explicar até um pouco melhor o que se está a passar, nós temos aqui o intervalo, portanto vou colocar aqui 1 sobre A. 1 sobre A está aqui. Vamos imaginar que 1 sobre E está aqui, ok? G de 1 sobre A deu negativo. Deu negativo, não interessa que valor é que deu. Deu um valor negativo por aqui, ok? Este G de 1 sobre A. Tem aqui esta imagem. Quando fizermos o G de 1 sobre E, a imagem deu positiva. Também não interessa qual o valor. Interessa é que deu positiva, então está obrigatoriamente aqui acima do eixo das abscissas. Como ela é contínua, ela tem de passar pelo menos uma vez
ok? Eu agora vou fazer uma função qualquer, ok? Mas tem de passar pelo menos, para ir deste ponto a este, tem de passar pelo menos uma vez aqui no eixo das abscissas. Então tem um zero. Atenção que o esboço que eu aqui fiz não tem de ser necessariamente o da função que está aqui em causa, ok? Até poderíamos ter, porque é que é pelo menos 1? Porque eu sei que ela tem de passar lá pelo menos uma vez para ir deste ponto a este, mas pode passar várias, não é? Até poderia ser uma função que passava assim várias vezes, então tinha muitos zeros. Mas neste caso, por isso é que dizemos que é pelo menos 1. Não conhecemos, ok? Vou fazer uma cor diferente a outra para não baralhar aqui muito. Portanto, podia ser uma função deste tipo. Bom, e então a conclusão é esta. Como o produto destas imagens deu negativo, quer dizer que uma é positiva e outra é negativa, então pelo Teorema de Bolzano, ou corolário do Teorema de Bolzano, isso tanto faz, ok? Teorema de Bolzano, G tem pelo menos um zero em 1 sobre A, portanto no intervalo de 1 sobre A a 1 sobre E.